Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Amigão, nesta videoaula a gente vai aprender alguns casos de divisibilidade. Na verdade, são os mais importantes que você deve levar para suas provas vestibulares, carreiras militares, prova do Enem. Isso daqui é de extrema importância para você o quê? Agilizar os seus cálculos de cabeça de divisão. Bem, comecemos com a ideia desse caso de divisibilidade, entendendo melhor o que seria isso. São algumas situações que a gente já consegue saber só com alguma estrutura desse número que a gente vai trabalhar, saber se eu consigo dividi-lo por 2, por 3, por 4, por 5, ou seja, se ele é divisível por 2, por 3, 4, até o 10 nós veremos aqui. Mas Pedrinho, pelo que eu estou percebendo no seu quadro, parece que não tem o 1. Bem, o 1 a gente sabe que ele pode dividir qualquer número, então a gente não precisa colocar o 1. Mas Pedrinho, do 6 você pulou para o 8, é porque o caso do 7, ele é muito enjoadinho para a gente aplicar, então acaba não fazendo tanta necessidade. É mais interessante você dividir por 7 a você fazer o quê? Tentar fazer a sua tentativa do caso de divisibilidade, fazer o teste do 7, então não compensa. Agora, do 2 até o 10, de boa, tranquilo, dá para fazer legal. Bem, comecemos com 2. Todo número divide por 2, desde que ele seja par. Ou seja, todos os pares dividem por 2. Lembrando que para um número ser par, ele tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Ficou claro isso? Beleza? Ou seja, qualquer número que tenha final 0, 2, 4, 6 ou 8, vai dividir por 2. Por sinal, para a gente brincar um pouquinho, o 0 é par. E Pedrinho, eu acho que o 0 é neutro, né não? Né não, amigão? O 0 é par. Ele é um número par, sim. Beleza? Então tome bastante cuidado com isso, ou seja, por causa disso ele vai poder ser dividido por 2. Por sinal, 0 dividido por 2 dá 0, porque 0 dividido por qualquer número é sempre 0, com exceção do próprio 0, porque 0 por 0 não divide, beleza? É indefinido. Agora, quando que um número divide por 3? É quando a soma dos algarismos desse número é alguém divisível por 3. Ou seja, você somou todos os algarismos, todos aqueles dígitos que compõem o número. Deu um camarada que divide por 3, então aquele número todo vai dividir. Por exemplo, se a gente pegar um número 18, como é que a gente pode saber de uma forma até simples se ele divide por 3? Somos algarismos. 1 mais 8, 9. O 9 não divide por 3? Divide, então o 18 também vai dividir. Então você consegue pegar esse camarada e dividir por 3, porque 1 mais 8 dá 9. E é um cara que divide por 3. Ficou claro isso? Vamos apelar de leve. Se eu pegar o número 312, 312 divide por 3? E Pedrinho, não sei. Como é que a gente pode saber? Somos algarismos. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Como 6 divide por 3, o 312 também vai dividir por 3. Aí basta fazer a divisão. Aqui a nossa ideia é só saber se eu consigo dividir ou não. Descobriu que consegue, amigão? Um abraço e mete bronca nessa divisão. Beleza? Vamos mais um último exemplo aqui para divisão por 3. Vamos ver se é possível, né? Se eu pegar esse número aqui, 123.456.789. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse camarada divide por 3? Pedrinho, não tem a mínima ideia. E como eu acabei de te ensinar, faça a soma dos algarismos. Se dividir por 3, ele vai dividir. 1 mais 2, 3. Vai lá, vai respondendo aí junto comigo. Mais 3. Mais 4. Mais 5. Perdeu não, né? 15 aqui. Mais 6, 21. Mais 7, 28, mais 8, 36, mais 9, 45. Então a soma desses algarismos deu 45. Mas espera aí, quanto que é 4 mais 5? 9. O 9 não divide por 3? Divide, então 45 vai dividir. E se o 45 divide, esse número todo também vai dividir. Aí, amigão, um abraço, é só efetuar a divisão por 3. Ou seja, como a gente aprendeu na aula passada, o 3 divide esse número todo. Tudo bem? Massa, legal. Bem, já vou aproveitar
e ver o caso do 9. Veja que o 9 é extremamente parecido com o do 3. A diferença é que a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Ué, então a diferença é que em vez da soma dar 3, a soma tem que dar 9 para dividir por 9. Vamos ver exemplos? 18. Divide por 9? Divide. 1 mais 8 dá 9. Como 9 divide por 9, 18 também vai dividir. 54. 54 divide por 9? Pela tabuada a gente já sabe que divide. Mas pelo teste, 5 mais 4? 9. Como 9 divide por 9, o 54 também dividirá por 9. Claro isso? Muito fácil, né? Muito tranquilo. E esse número aqui, ele vai dividir por 9? Bem, a gente já viu que a soma dá 45. Como 45 divide por 9, então esse número também vai dividir por 9. Ou seja, o 9 divide esse número. Belezinha? Muito legal, né? Muito fácil isso daqui. Pode falar a verdade, né? Dá até vontade de fazer matemática, né? Dá sim, você deixa besteira. Vamos lá, vamos mais. Agora, próximo camarada. Vamos aprender quando que o número divide por 4. Veja que para um número dividir por 4, basta você verificar os dois últimos dígitos, os dois últimos algarismos. Se esses dois últimos algarismos formarem um número que divide por 4, esse número todo vai dividir por 4. Então veja que você não precisa analisar o número inteiro, só os dois últimos camaradas. Por exemplo, se a gente pegar esse número aqui, ó, do último exemplo, 312. Analisa só os dois últimos algarismos. Os dois últimos não equivalem a esse 12? Então, como 12 divide por 4, esse número 312 também vai dividir por 4. Outro exemplo, se a gente pegar esse número aqui, olha, que tal o ano que está ocorrendo essa gravação? 2017 divide por 4? Ué, analisa os dois últimos. 17 divide por 4? Não, como 17 não divide por 4, então significa que o número todo também não vai dividir. Por sinal, quando um ano divide por 4, esse ano é bissexto, obrigatoriamente. Por exemplo, o ano de 2016. Vamos analisar? Ano de 2016. Você concorda comigo que 16 divide por 4? Então 2016 também vai dividir. Como 16 divide por 4, então esse número é divisível por 4. Se é divisível, o ano foi bissexto. 2016, se você olhar no seu calendário, amigão, ano passado foi bissexto. Diferente do ano de 2017, que não dividiu por 4. Logo, não será bissexto. Então, se o ano divide por 4, é bissexto. Não divide por 4, não é bissexto. Vamos ver um último exemplo aqui, ó. Appellations agora. Vamos lá. Appellations de leve. Se a gente pegar o ano 123.456.789, esse ano é bissexto? Pedrinho, tá de sacanagem. Eu nem vi votar. Tem nem aqui esse número no meu calendário do celular. Mas eu já falei que é fácil verificar. Veja só os dois últimos algarismos. 89 divide por 4? Não, amigão. Então, se não é divisível por 4, não é bissexto. Mas e se eu perguntar para você qual o ano mais próximo desse que será bissexto? O ano anterior a esse. 788. Como 88 divide por 4, esse número todo também vai dividir. Por sinal, algo bem semelhante ao caso da divisão por 4 é a divisão por 8, porque basta a gente analisar os três últimos algarismos. Se os três últimos algarismos for um camaradinha divisível por 8, significa que esse camarada vai ser todo divisível por 8. Ficou claro? Então, no caso do 4, você analisa os dois últimos. No caso do 8, você analisa os três últimos números. Claro isso? Muito tranquilo, não é? Muito legal. Fechou. Agora, próximo caso bem interessante pra gente. O caso do 5. E por sinal, ele é um dos mais fáceis. Porque para um número dividir por 5, basta você o quê? Ver se ele termina em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5, divide por 5. Por exemplo, 10 divide por 5.
100, divide por 5. 1.005, divide por 5. 3.125, divide por 5. Então, terminou em 0,5, divide por 5. Semelhante a isso é a divisão por 10, porque basta que o número termine em 0. Terminou em 0, vai dividir por 10. Então, amigão, viu o último algarismo com 0? Já divide por 0, você não precisa esquentar a cabeça. Belezinha? Legal? Show de bola, não é? Agora, último caso que veremos nessa videoaula, divisão por 6. Veja que para um número dividir por 6, basta que ele seja o quê? Divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, se ocorrer desse camarada ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, esse camarada vai dividir por 6. Mas espera aí, por 2 tem que ser par. Então, obrigatoriamente, para dividir por 6 tem que ser par. Por 3, a soma dos algarismos tem que dividir por 3. Ou seja, essas duas regras do 2 e do 3 tem que ocorrer ao mesmo tempo. Tem que ser par e, ao mesmo tempo, a soma dos algarismos tem que dividir por 3. Ficou claro, amigão? Beleza essa ideia? E sempre vai dar certo isso daqui. Por sinal, esse caso do 6, você pode estender para vários outros números, analisando essa seguinte regra que eu vou colocar para vocês. Aqui a gente não tem o ezinho. O e na matemática significa o quê? Multiplicação. Você concorda comigo que 2 vezes 3 dá 6? Ou seja, como esse número 6, eu consigo escrevê-lo como uma multiplicação do 2 pelo 3, significa que dividir por 6 é o mesmo que dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, toda vez que você pegar um número qualquer e destrinchá-lo em duas multiplicações ou mais, tanto faz, se ele satisfizer todos esses casos de divisibilidade para essa multiplicação que você criou, ele vai dividir tranquilamente por todos aqueles casos ao mesmo tempo. Por exemplo, temos um aqui abaixo. Você concorda comigo que o 10, ele é a mesma coisa que 2 vezes 5? Afinal, 2 vezes 5 dá 10? Fala para mim, qual é o caso do 2? Pedrinho, o caso do 2 é ser par. Qual que é o caso do 5? O caso do 5 é terminar em 0 ou 5. Eu te pergunto, fala para mim o que é ao mesmo tempo terminar em 0 ou 5 e ser par. Olha, Pedrinho, 0 ou 5 é a divisão por 5. Agora, ser par ao mesmo tempo, obrigatoriamente tem que ser terminar em 0. E o que temos aqui escrito? Um número termina em 0. Ficou claro isso? Então, toda vez que você transforma esses camaradas em multiplicações desses casos que eu acabei de escrever aqui para vocês, você consegue o quê? Destrinchar outros casos de divisibilidade. Vamos ver outro exemplo. Fala para mim quando que um número divide por 12. Concorda comigo que o 12 ele é a mesma coisa que 4 vezes 3? Então significa que o 12 tem que satisfazer o caso do 4 e do 3. E qual é o caso do 4 e do 3? O caso do 4 são os dois últimos algarismos divisível por 4 e o caso do 3 é a soma ser divisível por 3. Só toma cuidado seguinte, você tem que manter as mesmas potências desses camaradas que vão aparecer aqui pra gente. Reforçaremos essa ideia quando a gente aprender a ideia de fatoração. Aí vai ficar muito mais tranquilo isso daqui. Bem, e agora que já vimos esses vários casos de divisibilidade, vai ajudar tranquilamente a gente a entender algumas propriedades de números primos, mas não nessa videoaula, apenas na próxima. Beleza, amigão? Então, um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!